Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma visita hoje à noite? Você é convidado a nos acompanhar. Qual história poderia nos contar hoje? Deixe nos comentários a sua paróquia e também as suas perguntas. E não esqueça de compartilhar a nossa live. Deus a abençoe. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que bom que você está conosco. A gente já está vendo aqui nas mensagens que, né, o povo de Deus já está reunido, já estava nos esperando, né? E claro, né, hoje a gente está brincando, porque até antes mesmo da gente entrar no ar, né, o pessoal já estava se mobilizando, já tinha pessoal mandando recadinho, né, dizendo que o Padre Wilson ia estar hoje conosco. Então, né, o fã-clube do Padre Wilson já estava assim, animado, né, já estava animadíssimo, pode-se dizer, né? E o pessoal já está comentando aqui, né? Que o Padre Wilson está conosco e vocês estão vendo ele já, né? O Lupe também, né? E hoje a gente vai falar sobre as celebrações da Semana Santa. Claro, né? Com uma pessoa que, além de conhecer bastante, ainda vai ter histórias para contar de tudo isso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? E dizendo que tanto as histórias de Minas quanto as histórias do Rio Grande do Sul, e a gente quer conhecer as histórias que você pode contar. Então, faça resumidamente, assim, né? Olha, diga alguma coisa que você tem com relação às próximas celebrações, né? Que é agora Domingo de Ramos, agora o próximo domingo, depois tem a Quinta-feira Santa, né? Com a instituição da Eucaristia, depois a Sexta-feira com o Dia da Morte de Jesus, depois tem o Sábado, que é o Dia da Ressurreição, né? O dia de Aleluia, como se chama, né? De tirar o Judas para alguns, né? E depois, claro, né? Da noite do sábado para domingo, a ressurreição, né, e o dia de Páscoa, né? Então, a respeito de tudo isso a gente vai conversar hoje. Mas antes, vamos fazer o pessoal dar uma boa noite para todos vocês, né? Boa noite, meu amigo Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Boa noite, Padre Wilson, nosso convidado dessa quarta-feira. Pessoal, não esqueça de compartilhar nossa live. Compartilhe para que mais pessoas possam estar nos assistindo, participando conosco. Boa noite, Padre Wilson. Seja bem-vindo. Boa noite, Manuel. Boa noite, Lupe. Boa noite a todos vocês que nos acompanham de casa e os estimados paroquianos que estão aí acompanhando conosco, gente de perto e de longe, de toda a nossa arquidiocese de Pelotas, que vão estarmos juntos nessa noite. E o que o Padre Wilson está dizendo agora é uma verdade, assim, né? A paróquia do Padre Wilson, pelo jeito, já está em peso aqui acompanhando, né? Que é a paróquia do Porto, obviamente todo mundo conhece, né? Mas a arquidiocese a gente tem de todas as paróquias aqui da cidade de Pelotas, mas também de todos os municípios, né? E temos gente de fora, então vão se manifestando, vão dizendo de onde é que vocês estão, né? Pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil, né? Que vão nos acompanhar essa noite. A gente quer fazer alguns comentários, assim, né? Nós agradecemos ao Daniel Kurtz, da Rádio Universidade, que coloca no ar depois, né? Especialmente no final de semana, com agora a programação da Rádio Universidade está se transformando, modificando, então coloca o Partilhando no ar. Obrigado, Daniel, né? Assim como coloca os meus comentários também, né? Além dele, a Yolanda e a Djanira já estavam brincando hoje à tarde, né? A Yolanda brincando que não podia perder, já que era o Padre Wilson, né? E a Djanira também dizendo que às 8h30 está conosco, né? Mas agora, Nossa Senhora, já tem uma lista aqui, né? Hoje o pessoal vai chegar mesmo, assim, para nos acompanhar. E a gente gostaria de fazer alguns registros, né? Nós temos alguns sonhos, assim, né? E eu gostaria de colocar agora na abertura, porque acho que é um momento propício para isso, né? O Lupe andou tentando fazer um contato com o pessoal da Irmã Assunta, né? Que todo mundo conhece, né? Completou 97 anos na semana passada, e eu queria lembrar os 97 anos dela, porque também nós temos um aniversariante de ontem, né? Que era o Padre Wilson, né? Que estava de aniversário, né? Ele deve estar com uns 16, 17 anos, não deve passar muito disso, né? Não deve ser, não, vocês veem pela carinha jovem dele, e ainda tem bastante cabelo, né? Então ele não deve estar perto dos meus 65 anos, assim, né? Quantos anos? Não é bem assim.
Não é bem assim. É 39 e os cabelos estão poucos. Parabéns, Padre Wilson, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E a irmã Assunta, se ela nos acompanha, ou se o pessoal nos acompanha, né, mandamos os nossos parabéns e dizer, a gente não quer trazer ela para que ela faça um programa de notícias, nós queremos trazer ela para o mesmo que a gente faz com todos os entrevistados, que as pessoas possam revê-la aqui no nosso programa, possam acompanhar, ela possa contar suas histórias, e ela é uma mulher que com 97 anos tem muitas histórias, né, então a gente está esperando, né, que um dia as irmãs consigam, né, fazer essa ponte, né, e até os leigos que trabalham com ela consigam nos fazer essa ponte para que a gente possa trazê-la e ela conversar efetivamente conosco, assim como tantos outros padres idosos acabaram conversando conosco, contando as suas histórias, né, e foi muito interessante, né? Agora, tem os novos também, né? Tem religiosos por aí que a gente está convidando há mais tempo e não estão se disponibilizando. Olha, o programa tem uma forte penetração junto às comunidades, junto às paróquias. Se você quer falar para o povo de Deus hoje em Pelotas, o programa é o Partilhando. E tem um casal que a gente quer trazer ainda aqui, que a gente não trouxe por questões de trabalho, né? São muito amigos do padre Wilson, né? Que é o Sandro e a Ana, né? A gente quer trazer eles, já tentou todas as formas. O Sandro tem aulas nas quartas à noite, então se torna difícil. Mas assim, a gente vai trazer em algum momento especial para que eles possam fazer um remember. Porque a partir dos próximos dias eles vão voltar com a Serenata, né, organizar a Serenata, que é um programa que deu muito certo, né, de trazer grupos musicais aqui da Diocese que possam trazer canções que você já cantou nas missas, cantou em reuniões de grupos e assim por diante. E a gente quer que eles tragam aquelas músicas antigas, né, que todos nós já um dia cantamos. Então, Sandro e Ana, podem se preparar. Vocês vão vir aqui para conversar conosco e para cantar conosco e fazer, né, a família partilhando, ter esse momento assim de descontração, né, e de alegria e de rezar duas vezes, porque rezar com o canto. Tá bem? Padre Wilson, vamos iniciar os nossos trabalhos, como diria um apresentador de televisão, né? Nós não temos essa pretensão, né, mas vamos lá. Padre Wilson, nós começamos agora no próximo domingo, né, a Semana Santa com o Domingo de Ramos. É uma cerimônia muito bonita em todos os sentidos, né? Podemos começar por aí? O senhor nos falando a respeito de Domingo de Ramos? Vamos, né? A Semana Santa, ela é, assim, o coração, né, do ano litúrgico, porque na Semana Santa nós vamos celebrar os momentos mais importantes da nossa salvação, né? Esse momento de entrega, de doação de Deus por nós. E o Domingo de Ramos, então, marca o início dessa grande caminhada que nós vamos fazer. E no Domingo de Ramos, nós chamamos de Domingo de Ramos, mais tradicionalmente, mas é Domingo da Paixão do Senhor em Ramos, assim seria a tradução mais literal, né? Porque nesse dia nós lembramos da entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado como rei pela multidão, radiante, vibrante de alegria, estendendo os seus mantos, não é? Cantando e bendizendo, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. Então, nesta celebração de Domingo de Ramos, que abre, então, o coração da Semana Santa, nós, então, celebramos, em primeiro lugar, a comemoração da entrada de Jesus em Jerusalém e, com a bênção dos ramos e a procissão, que, infelizmente, mais uma vez, esse ano nós não poderemos realizá-la, como de costume, mas também o segundo momento, não é, do Domingo de Ramos, é a narração da paixão do Senhor, porque este domingo é o domingo da paixão do Senhor. Então, são esses dois aspectos fundamentais que nós celebramos no Domingo de Ramos. E são os gestos também muito próprios desse dia, lembrando a cor vermelha, que indica a paixão do Senhor. Então, nesse dia, nós usaremos o vermelho. Os ramos verdes, né, sinal da alegria, de vitória de Cristo, né? A gente pode usar aí, a gente lá no tempo de Jesus, quais os ramos que se usavam? Os galhos de oliveiras e de palmeiras.
mas entre nós, não só os galhos de oliveira, aqui no Rio Grande do Sul, a gente usa muito essa folhinha mais dura, seca, não é? Mas lá em Minas a gente usa a areca, que é aquele coqueirinho. Então, cada região tem sua palmeira mais específica, mas, sobretudo, também dos ramos para chás medicinais, alecrim, as ervas, não é? É o dia do perfume da igreja, pela mistura das ervas aromáticas, que muitos vão usar depois para guardar, para poder fazer o chá quando alguém está doente, não é? A gente abençoa no Domingo de Ramos. E depois uma curiosidade, da onde vêm as cinzas que nós recebemos na Quarta-feira Santa? É qualquer cinza? É cinza lá do fogão que nós pegamos? Não. São as cinzas dos ramos que nós conservamos do ano anterior. Então, esses ramos também serão guardados, não é, para que no ano seguinte nós possamos preparar as cinzas com as quais nós iniciamos a quaresma. Tá, então, padre, só um pouquinho, padre. Então, assim, olha, o pessoal normalmente pega o ramo, né, e leva para casa. O que a pessoa pode fazer? Ela pode guardar, pode colocar num santuário, num cantinho assim, e pode depois devolver para a igreja para que seja queimado para a quarta-feira de cinzas? Exatamente. Qual que é o costume nas nossas casas? Colocar aquele ramo na cruz, não é? Porque ele tem dois significados. É a alegria da vitória de Cristo, mas também do nosso seguimento de Jesus, não é? Expressa isso. E aí ele vai ficar ali na parede e depois ele vai ser devolvido à sua comunidade paroquial para ser queimado e usado na celebração da Quarta-feira de Cinzas, né? Muita gente também tem o costume de em tempestades, no momento de tempestade, de queimar os ramos bentos, né? Isso aí é a nossa devoção, a nossa tradição popular. Então, são elementos muito significativos do Domingo de Ramos. E a procissão, que é um outro elemento. Então, é o nosso caminhar rumo a Deus, não é? E o Domingo de Ramos nos permite viver esses momentos. Tá ótimo. Para o tempo de pandemia, queria convidar a todos que, já que esse ano, sobretudo aqui em Pelotas, nós estaremos em lockdown, não será possível nós participarmos das celebrações, mas que nós expuséssemos ramos nas nossas portas, não é? E participássemos das celebrações que serão transmitidas, para receber também a bênção de Deus nesse momento tão extraordinário e ser os ramos sinal da nossa vitória e da nossa confiança em Jesus Cristo. Com certeza. E o padre Wilson depois ainda vai dar mais algumas dicas a respeito de como a gente se comportar durante esse tempo de pandemia, né, no tempo das celebrações. Olha aqui, ó, o Alan Sampaio, que eu acho que é da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, ele diz mais tarde, né, que dando boa noite. A Annelise Silva, boa noite. Maria Cristina Bueno Franz, boa noite. Abadia Martins, boa noite. Professora Marta, boa noite. Agora o Alan Sampaio diz que é da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Giovanni Osório, boa noite. Cleide Ferrão, boa noite. Tioca Mesquita, boa noite. Manuel, Lupe, Padre Wilson. Cláudio Omar Oliveira Rosa, boa noite a todos. Pretinha Gonçalves, boa noite. Diego, Padre Diego, lá de Montenegro. Lá de Montenegro, né? Grande abraço, Padre Diego. Que bom que o senhor está conosco, né? Obrigado pela companhia. Vera Regina, dando um abraço. Maribel, boa noite. Ana Maria, boa noite. Leonice, minha mana, Camacho, boa noite para todos nós, paz e bem. Adriane Pires Rodrigues Ramires, boa noite. Vera Regina Bueno, boa noite a todos. A mamãe, Marilene Cher dos Santos, a mamãe do Lupe, boa noite, sejam bem-vindos. Feliz aniversário, Padre Wilson Fernandes. Né? A mamãe é bem assim, comportada. O Wilson Fernandes, assim, né? Eu me lembro que aqui em casa, quando chamava de Manuel Jesus, eu já sabia que alguma coisa eu tinha aprontado e ia acontecer. Espero que não seja o seu caso, Padre Wilson. Não. Yolanda Nascente Claes, boa noite, povo de Deus, abençoada seja a nossa live partilhando. De fato, Yolanda, nos últimos dias, especialmente preparando agora a live com o Padre Wilson, a gente tem sentido a bênção que é, né? E os comentários do pessoal, a bênção que é a gente poder ajudar as pessoas a entender melhor, inclusive, essa Semana Santa.
A Dona Leia Maria da Fonseca, abençoada noite para os estimados Padre Wilson, professor Manuel Jesus e Lupe. Janira Soares Oliveira, boa noite. Nara Scher, a prima do Lupe, boa noite. Eliane Silva Santana, boa noite a todos nós, que bom receber vocês na minha casa. Eliane, é uma alegria a gente estar indo à casa de vocês, né? Eu, o Padre Wilson e o Lupe, né? Com certeza, assim, olha, pode aprontar um chazinho, né? Que a gente toma depois. Hilda Maria Vasques Conceição, boa noite a todos. Sueli, minha amiga, boa noite, com o coração aberto para escutar. Vou brincar com a Sueli, né? Hoje a Sueli me mandou um recadinho dizendo que tirava o chapéu para nós, né? E aí eu disse para ela, digo, não, tu tira o chapéu para o Lupe, né? Porque o Lupe que é o grande autor intelectual, assim, né? Do Partilhando, né? E aí eu brinquei com ela, eu digo assim, olha, sabe, tirar o chapéu me lembra aqueles tempos, né? Em que, por exemplo, eu e o Lupe andaríamos por aquela rua 15 de novembro, ali atrás da catedral, que é estreitinha, né? Nós de fraque, de cartola, né? Ela vindo com a tia Bia, assim, né? Com aqueles vestidão comprido, com aquelas armações todas, né? Aqueles chapelões, assim, né? E nós tiraríamos o chapéu para ela, né? Para elas, obviamente, né? Porque, né? Dois rapazes respeitosos, né? Dois cavalheiros respeitosos. Imagina, e aí ela mandou imagina a tia Bia. A tia Bia ficar um estouro, né? A tia Bia ficar muito linda, né? E aí ela mandou dizendo, só tu para me fazer rir nessa hora da tarde, né? Eu digo, então tá, Felipe, beijo pra ti. Tia Bia em seguida. Boa noite, queridos amigos, meu abraço, Padre Wilson. É claro, né, tia Bia? Pro Padre Wilson é pelo nome, né? Para nós é só amigos, né? Então, tá bem, tá bem. Vera Regina Bueno, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com o Padre Ivo, que também deve estar nos acompanhando. Giselda Costa Galho, boa noite, Deus abençoe. Lupe Manuel Jesus, seja bem-vindo, Padre Wilson. Nós vamos continuar depois, né? A relação das participações. Lupe, por favor. Padre Wilson, ainda um pouquinho sobre o Domingo de Ramos, nós temos normalmente dois evangelhos, né? E dois evangelhos, digamos que opostos um ao outro, né? Um que é aclamado e outro que é aclamado como rei, outro aclamado como crucifica, né? Como é que a gente poderia entender um pouquinho dessas duas realidades nessa celebração que a gente vai viver no Ramos, no Domingo de Ramos? Justamente esse domingo da paixão é marcado justamente por esta alegria efusiva da aclamação de Jesus como Rei do universo, e ele entra em Jerusalém, mas ao mesmo tempo este mesmo povo que gritou, que aclamou Jesus, é o mesmo povo que crucificou o Senhor. Também leva a gente a pensar que muitas vezes nós podemos aclamar o Senhor, mas com a nossa falta de testemunho a gente pode gritar crucifica, né? Jesus pode ser crucificado por nós mesmos que o aclamamos. Então, acho que leva uma reflexão interior para cada um de nós, rezarmos diante dessas duas passagens belíssimas do Evangelho e pensarmos também nós, como eu com a minha vida faço para aclamar o Senhor como Rei, não é? E também como é que eu faço também para não crucificar o Senhor outra vez. E quantas vezes hoje Jesus é crucificado pelas nossas atitudes, pela nossa omissão, sobretudo neste tempo de pandemia, né? A gente pode gritar, Jesus seja crucificado, quando a gente não cumpre o isolamento, quando a gente não usa a nossa máscara, quando a gente não corrobora para o bem comum como todo, e nós somos convidados neste tempo a sermos cuidadores uns dos outros, né? Então, dizer que Jesus é Rei da nossa vida, acho que passa por essas atitudes bem singelas e simples em que nós estamos vivendo. Que bonito. Eu não tinha me dado conta dessa, vamos dizer assim, né, evangelhos que seriam diferenciados, né, que interessante. Eu acho que a Gisela hoje ali, né? Boa noite, Deus abençoe o Lupe, Manuel, Jesus, seja bem-vindo, Padre Wilson. Jane Cristina Nebel, boa noite, Lupe, Manuel e Padre Wilson. Daisy Rodrigues, já chegou em casa, Daisy? Que bom, né? Estava trabalhando, assistindo, boa noite, paz e bem. Ana Luísa Araújo, boa noite. Minha amiga, também do Porto, né? Eu não disse, hoje o fã-clube do Padre Wilson está completo aqui, ó. Janira Soares de Oliveira, com certeza será muito bom ouvir o Padre Wilson. Nós sempre gostamos de ouvir o Padre Wilson, né? A gente Manuel, tem prazer em ouvir. Eu preciso registrar que é um momento especial para nós que estamos acompanhando, partilhando, né, desde maio do ano passado, que nós agora, né, temos uma ligeira oscilação,
nós chegamos a 100 pessoas nos acompanhando pela primeira vez ao mesmo tempo, né? Primeira vez nós chegamos a 100 pessoas e a gente agradece muito a todos vocês que estão nos assistindo. Nossa, mas claro, né? Com a popularidade do Padre Wilson, né? Nós estamos bem arrumados, né? Coisa boa. Parina de Janira, Sandra Denise Bálsamo Espinosa, boa noite, feliz e abençoada live para todos. Por favor, Lupe, tu tá controlando também? Qualquer coisa se eu pular, né? Porque de vez em quando, né, o Manolo é meio apressadinho, né? Me grita, tá? Joy Luiz Puxis Limões, né? Aqui da minha paróquia, o Joy, né? Boa noite, Manuel Jesus, Lupe e Padre Wilson, Deus os abençoe grandemente, grande abraço, Paróquia Santa Terezinha Pelotas, né? O Joy é o grande, né, animador da questão do cântico, né, nas celebrações. Eduardo Neves, claro, né, Eduardo, não podia faltar, né? Boa noite, né? Ele já estava dizendo que ia acompanhar. A minha amiga Marli Rezende, boa noite, obrigado por mais essa partilha, Deus abençoe vocês com saúde e paz. Ana Maria Druta Garcia, boa noite. Karina Moreira, boa noite. Cássio Gonçalves, boa noite. Neca Silva, da paróquia do Cassino, boa noite, paz e bem. Professora Marta cumprimentando. Liane Lourenço, boa noite, paz e bem. Eliane Silva Santana, boa noite, na paz de Cristo. Nossa Senhora, além do que o Lupe disse, né, de que já tem mais de 100 pessoas acompanhando, né, ainda de fato as mensagens hoje vão estourar, né? A gente teve em algumas ocasiões mais de 150, né? Tivemos até mais de 200 mensagens, acho que hoje vai para isso. Padre Wilson, passando do Domingo de Ramos, né? A gente vai para a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa, para mim, é a cerimônia mais sensível, assim, né? É um momento, assim, cheio de elementos de contradição, assim, de desencontros, né? E de coisas que as pessoas não conseguem entender por quê e como aconteceram, né? E aí as celebrações, elas se tornam assim até meio pesadas, né? A celebração da Quinta-feira Santa em função disso, porque já é a preparação para a prisão e morte de Jesus, né? Como olhar a celebração da Quinta-feira Santa? Permita-me, antes de passar a Quinta-feira Santa, Manuel, fazer uma ressalvazinha, não é? Que nós, depois do Domingo de Ramos, tem aí a segunda, a terça e a quarta-feira Santa, né? Permita-me fazer um pequeno comentário aí. Claro. Nesses dias, né, nós vamos sendo introduzidos pouco a pouco no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, não é? E alguns personagens vão aparecer aí, Maria Madalena, Judas, não é? Então, para que ao chegar na Quinta-feira Santa, nós temos aí 3 coisas muito importantes na Quinta-feira Santa. Primeiro, nós celebramos a instituição do mandamento do amor, não é? Jesus que institui, eu vos dou um novo mandamento. A igreja celebra nesse dia a instituição da Eucaristia, né? E a igreja faz a memória do lava-pés, o servir. Vale a pena lembrar que na Quinta-feira Santa, aonde é possível acontecer, na parte da manhã, a igreja reúne todo o seu bispo, todo o presbitério, para a celebração e bênção dos santos óleos. Né? Há muita confusão nessa missa, porque uma vez, assim, de um ponto de maneira muito engraçada, disse: Padre, mas eu adoro aquela celebração da bênção dos óleos. Não é? E aí eu disse, mas... E aí disse, pois é, mas aí confunde, não, é santos óleos, não óleos, não é? Só para poder brincar. Não é para olhar melhor. Não mistura com São Brás, né? Como é que é aquela... Não mistura com Santa Luzia, né? Então, Santa Luzia. A mistura dos santos então, também. Então, quais são os óleos abençoados na missa do Crisma? Ela é assim chamada missa do Crisma. Essa missa tem elementos também fundamentais, porque nelas todos os sacerdotes renovam as suas promessas sacerdotais. Infelizmente, esse ano também, por causa da pandemia, nossa celebração dos Santos Óleos será certamente transferida, não é, para um momento mais oportuno, onde o presbitério, juntamente com o nosso arcebispo, renovaremos nossas promessas sacerdotais
E abençoaremos os óleos que serão usados em todas as celebrações. O óleo dos catecúmenos, é o óleo do batismo, usado nas celebrações do batismo, na unção do peito e da fronte, não é? Depois nós vamos usar e abençoar o óleo do crisma, que será usado para a celebração das crismas, não é? Vamos receber por isso esse sinal do dom de Deus e do Espírito Santo. Mas o óleo do crisma, que é abençoado, é também usado para ungir as mãos dos sacerdotes nas ordenações sacerdotais, né? Se Deus quiser, tão brevemente já há prelúdios de ordenação sacerdotal, né? Do nosso Michel. Isso. Né? Depois, o óleo do crisma ele é usado para ungir a cabeça dos bispos nas ordenações episcopais. E o óleo também do crisma é usado para consagrar os altares, não é? Quando são novos, na dedicação das igrejas. E depois o óleo dos enfermos usado na administração da unção dos enfermos. Então a Quinta-feira Santa, ela reveste dessa beleza de uma alegria contida, não é? Mas é uma alegria, porque nós estamos agradecendo a Deus a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia, do mandamento do amor, mas, ao mesmo tempo, na Quinta-feira Santa, após a celebração, a igreja já entra no mistério da paixão, porque a igreja é desnudada, ela ficará desnudada até o início da vigília pascal, lembrando o despojamento e o esvaziamento. E, sobretudo, também reforçar o lava-pés, não é? O lava-pés, que é o serviço. Nós precisamos de ser servidores, como o Senhor nos ensinou a servir. Ele não veio servir, mas ele veio dar a sua vida em nosso favor. Então, são os elementos, assim, fundamentais, essenciais da Quinta-feira Santa. Muito ricos. Muito rico mesmo. Eu acho que é a Eliane, né? Eliane Silva Santana, boa noite na paz de Cristo. Patrícia Penteado, boa noite. Veridiana Vieira, boa noite. A minha mana mandando cumprimentar. Firmino dos Santos, Gebuns representado. Gebuns é o grupo de jovens em busca de um novo sol que existia aqui na Santa Terezinha. É a minha turma, mas nossa senhora, né? Olha, isso é a ressurreição dos mortos. Isso é só no sábado de aleluia, meu irmão. Né? Não é hoje. Não é hoje. Firmino, que bom que está nos acompanhando, Firmino. Roselaine Franco, boa noite, Pelotas. Boa noite, Roselaine. De fato, a gente está querendo chegar a toda Pelotas, olha, e aumentando assim, né, a aceitação e a assistência de vocês, com certeza a gente chega. Chegou! Maria Fanny Lampert. Meus amores, Lupe e Manuel Jesus, bem-vindos, saudades. Bem-vindo, Padre Wilson, e parabéns. Festa da vida, né, pelo teu aniversário. Que bom, Wilson, olha aí, ó. Né? Maria Fanny da paróquia da Aparecida, né? Agora estão felizes e faceiros, né? Como diria o pessoal antigo, né? Por causa dos freis que estão dando uma nova dinâmica para a paróquia, né? Que bom, Maria Fanny. Não queima a comida, né? Se tu deixou a comida esquentando, não deixa queimar, né? Faz favor. Padre Valdeir da Paixão Silva, lá em Jaguarão, abraço aos amigos Lupe Manuel e estimado Padre Wilson. Adriane Pires Rodrigues Ramires. Não sei se o Padre Valdeir está assistindo junto com o Padre Kefren e com o Padre Florencio, né? Que a gente já fez uma ocasião com eles os três, né? Mas grande abraço para os três. Adriane Pires Rodrigues cumprimentando. Eliane Silva Santana, eu sou de Pelotas, da Nossa Senhora da Glória, Arco-Íris. Opa, que bom, né? Na frente do KVG, né? Eu acho que eu não estou errado, assim, eu geograficamente sou uma negação, mas em todo caso acho que é. Roselaine Franco, que Deus abençoe por muitos anos o Padre Wilson. Amém, amém, Roselaine. Sueli Leitsky, acho excelente o convite para ir à irmã Assunta. Nós também achamos, só queremos que o pessoal nos ajude a motivar, né, o pessoal que trabalha com ela ou que está na volta dela para que ela possa participar. Siduana, e até lembrando, né, não foi somente uma ocasião, mas ao menos o Padre Florencio e o Padre Capone, né, sempre teve uma pessoa junto que ajudou, que participou, e a gente sempre disse, né, que as pessoas que estão na casa, que estão compartilhando da atividade da pessoa mais idosa, pode tranquilamente participar, pode, né, entrar na imagem, não há problema nenhum, a gente não faz televisão aqui, né, a gente faz uma reunião, com certeza.
Ciduana Facim Neves, boa noite. Alexandre Luna, boa noite. Estou vendo vocês no celular e o Chavante na TV por meio do Chromecast. Devia estar vendo Pelotas e não o Chavante, mas tá bem, né? Tá bem. Que bom que está nos assistindo. Alexandre, grande abraço. É contigo, né, Lupe? Isso. Padre Wilson, voltando um pouquinho, ainda quinta-feira, é interessante comentar e esclarecer quando é que termina a quaresma? Bom, a quaresma ela vai terminar com o início do rito pascal, né? E há algumas divergências aí, né? Mas a celebração do domingo de Ramos abre toda a Semana Santa e o tríduo pascal propriamente começa quinta, sexta, sábado e domingo. E aí é bom fazer umas ressalvas interessantes, porque a celebração que começa na Quinta-feira Santa, ela só vai terminar na Vigília Pascal. Então não dá para a gente participar do tríduo pascal só um dia, a gente precisa de participar das celebrações inteiras. Por quê? Na Quinta-feira Santa, nós iniciamos com o sinal da cruz, e é a única vez que depois nós vamos fazer o sinal da cruz só no início da Vigília Pascal. Porque na Sexta-feira Santa, e aí depois nós podemos voltar aí, nós não temos celebração. É o único dia que na igreja não há celebração da Eucaristia. Somente a liturgia da palavra, com a distribuição da reserva eucarística que foi consagrada na Quinta-feira Santa. Permita-me fazer um comentário de uma pergunta que apareceu aqui, eu já vi, que perguntando a respeito dos óleos abençoados na Quinta-feira Santa. Esses óleos são óleos sacramentais, não é um sacramental como a gente benze a água, benze a vela, não, eles são dos sacramentos, para o uso dos sacramentos. Então, portanto, Djanira, esses óleos serão usados somente pelos sacerdotes na administração dos sacramentos, né? Então, a gente não pode levar esses óleos para casa com água benta, diferente de um outro óleo que a gente pode abençoar em outro momento, né? Como um sacramental. Mas esses óleos são reservados unicamente para a administração dos sacramentos. Então, a gente não pode levar eles para casa, não. Tá bem. Tia Bia. Distribuído para todas as paróquias, né, padre? Distribuído a cada pároco, não é? As paróquias com as suas representações, não é, que recebe os santos óleos e leva esses óleos para as paróquias, que devem ser guardados no lugar de destaque, de dignidade, não é, para a administração dos sacramentos. Porque é a mesma celebração onde tem, como tu disseste, né, a renovação do compromisso dos padres, né? É a mesma celebração, então, né, já... Claro, isso tem uma confusão, as pessoas já ficam pensando que é que nem o ramo, né, que vai se utilizar, levar para casa, a água que pode ser benta e assim por diante. Não, os óleos não. Não, os óleos são diferenciados. Os óleos são usados para os sacramentos, né? Uhum. Queria ainda assim lembrar que nesse tempo de pandemia, na Quinta-feira Santa, né, a gente pode acompanhar aonde for possível, participar, mas aonde não for possível, a gente acompanhar para a Quinta-feira Santa, para lembrar nesses dias do gesto do lava-pés, não é? Deixar uma jarra com água, um pão, não é? Um pouco de vinho, um suco, como gesto, não é? Como expressão visível desse momento na nossa igreja doméstica, não é? No ano passado, a CNBB ajudou a gente propondo esses gestos simbólicos para visualizar um pouco melhor e ajudar também a gente a rezar o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Queria enfatizar que da Quinta-feira Santa, a grande lição que nós podemos aprender da Quinta-feira Santa é: quem não serve, quem não faz a sua vida a serviço, não pode nem participar da Eucaristia, porque a Eucaristia é isso, né? Essa doação do Senhor. Participar da Eucaristia é comprometer de sermos também nós servidores e servidoras da graça de Deus. Nós vamos, inclusive, pedir no final para o Padre Wilson dar algumas dicas concretas, assim, de como o pessoal se comportar e fazer, né? Que tipo de postura tomar diante dessa questão da pandemia, né?
Mas também, assim, algumas coisas bem concretas, como que tipo de coisa pode se colocar numa janela, por exemplo. A gente vai conversar sobre isso, com certeza. Que bonito! Tia Bia, Padre Wilson, rosto de menino e coração comprometido com Jesus. Nada como ter uma poetisa no nosso meio, né? E assim fazer uma homenagem bonita. Veridiana Vieira Vieira, verdade. Roselane Franco, que Deus abençoe por muitos anos Padre Wilson. Gene Cristina Nebel, a irmã Assunta atendia minha comunidade. Posso tentar entrar em contato com a equipe dela e passar esse convite. Olha, pode, nós já tentamos, já conversamos inclusive, né, mas fomos negados. Mas a gente gostaria de insistir. Né? Nós achamos que não é, como já disse, né, não é uma questão de notícia, não é um noticiário. Né? As pessoas que querem bem a irmã Assunta gostariam de vê-la. E eu acho que o lugar adequado é o Partilhando. Silvia Helena Medeiros, boa noite. Maria Inês Silveira Rodrigues, boa noite a todos. A Patrícia também estava aqui conosco, e aí o meu correu aqui, e eu vou fazer a pergunta e depois eu me localizo de novo. Padre Wilson, chegamos na Sexta-feira Santa, né? Vamos colocar assim, olha, o pessoal diz que é o dia mais pesado em função da questão de que se passa sem celebração, né? Na verdade sem missa, né? Celebração tem, né? E tem toda aquela procissão onde, em alguns lugares hoje, né, e parece que vocês no Porto também estão tentando recuperar, alguns elementos, né, que eram utilizados nas procissões, né, e que hoje até alguns não colocam, mas que tem profundo significado religioso, né, e até emotivo para as pessoas que se envolvem. Né? O que é a Sexta-feira Santa e como viver a Sexta-feira Santa, especialmente em tempo de pandemia? A Sexta-feira Santa, nós celebramos o mistério da morte de Jesus na cruz. Né? É um dia de jejum, e é bom recordar que a Igreja convida para os 2 dias de jejuns, jejum e abstinência de carne, na quarta-feira de cinzas e na Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é onde nós vamos celebrar o mistério da entrega de Jesus por cada um de nós. E essa Sexta-feira Santa, sobretudo neste tempo de pandemia, ajuda a cada um de nós a entrar no mistério do sofrimento de tantos irmãos e de tantas irmãs e de oferecer a Deus tudo isso, né? Mas não é um mistério do sofrimento pelo sofrimento, mas é um sofrimento que vai nos trazer vida, não é? É um sofrimento redentor. Eu gosto muito do profeta Isaías, quando diz que este servo sofredor, quem é este servo sofredor? É aquele que tomou sobre si as nossas dores, aquele que é chagado, que já não tem nem aparência humana, já não tem beleza, mas pelas suas chagas nós fomos curados. Então, olhar o mistério da cruz é olhar para o mistério da nossa salvação, daquela entrega que Jesus também chama a cada um de nós a fazermos da nossa própria vida, da nossa entrega a Deus. E neste momento também da Sexta-feira Santa, Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me abandonastes? Não é? O Senhor também sente abandonado na cruz, mas ao mesmo tempo que ele sente abandonado na cruz, ele é confortado pelo Pai. Não é? Então também a Sexta-feira Santa é para a gente poder lembrar também que nos momentos das nossas dores, quando às vezes também a gente se sente abandonado, Deus caminha conosco. Ele dá a sua vida por nós. E como nós podemos viver bem este dia? Como eu disse, está em destaque aqui nesse dia a cor vermelha, que é o mistério da paixão, está em destaque a celebração da palavra de Deus, a proclamação, e vamos ouvir de novo o relato da paixão, e depois nós teremos, não é, um gesto muito bonito, que é a celebração da cruz, não é? Onde, de passo a passo, o sacerdote vai entrando e vai mostrando à igreja a cruz do Senhor. E esta cruz, nós vamos fazer um sinal muito bonito, que é do beijo, que mais uma vez, por causa da pandemia que nós estamos vivendo, não será possível fazermos o beijo da cruz, mas somente, então, fazer um gesto ou de joelhos, ou de inclinação, não é? Nós podermos adorar a cruz redentora do Senhor, não é? E assim, como lá no paraíso nós tínhamos a árvore da vida, agora a cruz de Jesus é a árvore da vida, é redenção para cada um de nós.
Então, esse dia é um dia vivido no silêncio, um dia vivido na oração, um dia vivido no jejum, na gratidão do Filho de Deus, que por nós morreu e entregou-se para que nós tivéssemos vida e vida e abundância. Jesus, quando já não tinha mais nada, é o total despojamento. Por isso, a igreja vai permanecer sem canto, a celebração começa no silêncio, não tem bênção, termina no silêncio, saímos da igreja em silêncio. É o despojamento. Jesus entrega as suas vestes, Jesus entrega as suas mãos para serem cravadas no madeiro, Jesus nos entrega a sua mãe na cruz, a toda a humanidade, e nessa Sexta-feira Santa é tão bom a gente poder lembrar dessa entrega, que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco. Amém. Patrícia Dutra Frank, eu vou ter que ir rapidinho porque tem muita mensagem, né? Adoro o Padre Wilson Fernandes, meu grande amigo. A Luana Lazari cumprimentando, a Maria Eva da Silva cumprimentando, a Eliana Torresan, vamos aprender? A Maria Yolanda Porto da Silva, boa noite. O Clésio Santos, boa noite. Saúde e paz a todos, em oração. Grande abraço. Maria Doroteia Melo Miranda cumprimentando. Eilanes Araújo, oba, boa noite, Lupe. Maria Doroteia Melo Miranda cumprimentando de novo. Pretinha Gonçalves cumprimentando. Eilanes Araújo, boa noite para o Wilson, seja bem-vindo. Eleni Teixeira, boa noite a todos. Que alegria hoje com a presença do nosso querido Padre Wilson, fraterno abraço. Luiz Tessman, boa noite, amigos. Maria Zaira Nunes Silva, mandando um abraço. Aldevar, chegou. Aldevar Araújo, boa noite a todos, estamos na escuta. Daisy Rodrigues cumprimentando também. Adriane Pires Rodrigues, meu pai nos ensinou a queimar o ramo e passar na casa, na fé em Deus. É verdade, esse costume se tem também. O Padre Martinho Lenz, boa noite a todos. Saúde ao nosso querido Padre Wilson, que conhece e sabe educar para a prática fiel da liturgia. Ricardo Mendiondo, boa noite a todos. Nívio de Bona, boa noite a todos. Eliana Torresan, boa noite, povo de Deus. Antônio Duarte, boa noite. Vera Emília cumprimentando. Bruno Eslabão, boa noite, a paz de Cristo. Zaida Silva, boa noite. Eliana Torresan, diretamente de Brasília. Fernanda Pinto, boa noite, muito bom estar com vocês. Maria Zaira Nunes da Silva, boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos em nossas casas. Maria Zélia Col, boa noite, bom trabalho. Arthur Silva, feliz aniversário, Padre Wilson, seja sempre feliz no seu ministério sacerdotal, ótima Semana Santa para todos, boa noite desde o seminário São Francisco de Paula. Roselaine Franco, boa noite a todos. Tininha, nossa professora, boa noite, amigos, paz e bem, bem-vindo, Padre Wilson. Maria da Graça Ferreira, boa noite. Padre César Augusto Dias Garcia, boa noite a todos, abraço, Padre Wilson. Darli Ferraz da Rosa, boa noite, programa ótimo para assistir. Padre Ivo Kuhn, boa noite, Wilson, Manuel e Lupe. Deloir Brum, boa noite, Padre e os demais da São Vicente de Paulo. Lolita Dornelles da Silva, boa noite. Darli Ferraz da Rosa, Cândida Fonseca, boa noite, querido pároco. Jandina Correia, paz e bem, comunidade de Bom Pastor na Catedral. Veridiana Vieira cumprimentando. Jane Molina Quinor, boa noite a todos. Adriane Pires Rodrigues Ramires, também boa noite. Leonei Silva de Souza, boa noite, Padre Wilson. A paz de Jesus. Nossa Senhora, acho que hoje nós não vamos terminar. Vamos lá, Lupe, por favor. Padre Wilson, chegamos à grande noite santa da Vigília Pascal. Uma noite tão especial, ó. Vamos comentar com ela na situação normal, na liturgia normal. Sim, né? Sim. O que nós assim, é uma grandiosidade, a mais importante das vigílias, né? São Santo Agostinho chamava a mãe de todas as vigílias, não é? Então, nessa noite nós temos, em primeiro lugar, a bênção do fogo, não é? A bênção do fogo. Este fogo novo vai ser aceso o Círio Pascal. O Círio Pascal vai ser preparado. Então, a primeira parte, a celebração da luz. E na medida em que o Círio vai entrando, a igreja, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Essa luz de Cristo que ilumina e dissipa toda a escuridão. Depois nós teremos a liturgia da palavra, não é? Infelizmente, não é?
por razões pastorais, em alguns lugares, a gente usa menos leitura, mas oxalá a gente pudesse percorrer todas as leituras sem fazer nenhum corte, porque as leituras, elas relatam a história da salvação do início ao fim. Então, elas têm um sentido. Mas a liturgia permite a gente fazer algumas opções, mas que pelo menos 4 leituras, né, não sejam omitidas, né? Então, a liturgia da palavra. Depois da liturgia da palavra, nesta noite, nós teremos a celebração e a bênção da água e a liturgia batismal. Seria tão interessante se a gente pudesse, sobretudo no processo de iniciação à vida cristã, nesta noite santa, ter o batismo dos adultos, né? Mas, infelizmente, mais uma vez, por causa da pandemia, a gente não consegue. Então, celebração da luz, celebração da palavra, celebração do batismo e depois a celebração eucarística, né? Então, é a noite das noites, na qual resplandece, não é? Na qual resplandece Jesus para todos nós. Então, antigamente, eu costumo brincar, as nossas vigílias são meias vigílias, porque essa vigília, ela começava, não é? Ela começava em torno da meia-noite, já lá nos inícios da igreja, ela começava em torno da meia-noite e ela se estendia até o amanhecer do domingo de Páscoa, não é? Até o amanhecer do domingo de Páscoa. Nós, por razões pastorais, vamos adiantando um pouco as coisas, né? Mas a origem da vigília é isso, né? Então, com o batismo, com a celebração do batismo, essa nova vida trazida por Cristo. Então, toda aquela reserva que nós guardamos durante a quaresma, na vigília pascal, está tudo de volta. As flores, não é? As flores, as luzes. É festa porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus vive no meio de nós, a morte não tem a última palavra sobre nós. Então, portanto, ao celebrarmos esse ano a vigília pascal, nós possamos, apesar de tantas dores, celebrar essa esperança que Cristo vive e caminha com nós. Nossa, é uma cerimônia muito bonita, né? E na verdade, assim, os antigos celebravam, a primeira celebração era feita antes da aurora, né? Era feita ainda, né, quando, naquele momento assim, de breu, assim, quando, né, a noite está terminando, né, e ainda não surgiu os primeiros raios do sol, era nesse momento que se fazia a celebração da Eucaristia, né? Então tinha todo um significado na questão da luz, né, é muito bonito, né? Só que aí nós vamos precisar de outro partilhando, assim, se nós... Se nós vamos entrar em todos os detalhes... Nós precisamos de 2, 3, 4 partilhando, né? E nós já estamos indo para o final. Janira Soares Oliveira cumprimentando, Lolita Dornelles da Silva, que bom escutar o nosso querido Padre Wilson, Vanusa do Pro, um abraço aos queridos amigos, Manuel Lupe e Padre Wilson, Yolanda Nascente Claes, 100% partilhando, Gerda Scher, paz e bem, Vanessa Flores, minha sobrinha, boa noite, Maria Alzira Carreira, boa noite, que Deus abençoe vocês, maravilhosa live. Nós também achamos, Maria Alzira. Eliane Torresan, Padre Wilson é um grande conhecedor de liturgia. Todos nós sabemos disso e confirmamos o que tu diz. Deloir Brum, boa noite. Deus seja louvado. Cleusa Maria Bertinetti, assistindo de Canguçu, da nossa terra, querida terra, Cleusa. Cândida Fonseca, linda celebração da Quinta-feira Santa. Ceia, lava-pés e sacerdócio. Verdade, Cândida, muito bonita. Giovanni Osório, ele tem uma pergunta, Padre Wilson, o senhor deve ter visto antes, né? Padre Wilson, como o senhor enxerga as igrejas tendo que estarem fechadas pelo 2º ano consecutivo nesse período de Semana Santa? Se não seria o caso até do arcebispo, dos padres, fazer um movimento assim, pedindo a presença, né? Eu acho que infelizmente não é o caso, né, Wilson? Não, os templos estarão fechados, mas a igreja não. A igreja está viva. A igreja não se fecha nunca. A igreja nunca fechou. Os nossos templos estiveram fechados. E nesse momento em que nós estamos vivendo, onde mais de 300 mil pessoas morreram. E hoje, em Pelotas, só em Pelotas, nós batemos a triste marca de 9 mortos, não é? No dia de hoje, né? No dia de hoje. Nós cristãos precisamos de cuidar desta vida
que Jesus nos deu. Então, celebrar o Tríduo Pascal esse ano vai ser de oferecer também o nosso sacrifício, não é? O nosso sacrifício não está presencialmente, mas em favor da vida. E a vida, não é? A vida é dom, é compromisso que precisa de ser cuidado. Então, a nossa responsabilidade de cristãos neste momento também de fazer a nossa parte, de fazer o nosso sacrifício e de oferecer ao Senhor pela conversão do mundo, pela conversão dos pecadores, oferecer o nosso sacrifício por tantos irmãos e irmãs doentes, oferecer pelas vocações, porque muitos sacerdotes, muitos bispos religiosos já morreram, estão em estado grave. Aproveito para pedir a oração de vocês pelo meu colega de pós-graduação, Padre André Juliano, em estado gravíssimo, Dom Juventino Kister, também em estado muito grave, tantos irmãos meus no sacerdócio doentes. Então, é um momento, é triste não estarmos presentes fisicamente, mas a comunhão, não é? A comunhão da igreja não faltará e nós iremos celebrar, sim, o nosso Tríduo Pascal completo. Com certeza. Daniele cumprimentando, Dona Léa dizendo, né, falando a respeito dos dois evangelhos, né, que mostra como é que a gente se comporta, né? Maria Jurema assistindo, Martinho Lenz, Padre Martinho, bela explicação do mistério pascal, a Beth cumprimentando, Carmen Lúcia cumprimentando, Padre Martinho, esse ano a missa da Sagração dos Olhos será realizada na manhã da Quinta-feira Santa, mas com a presença limitada de sacerdotes e representantes das comarcas. Eu acho que houve uma reunião hoje pela manhã da coordenação em nível de diocese, né? E talvez o Padre Martinho tenha essa informação. Luiz Tessman, quanta riqueza vivemos na Semana Santa. De fato, é a semana mais importante para nós cristãos, né? Cristãos católicos especialmente, né, Luiz? Isaíra Cigares, boa noite de Canguçu. Afonso Diniz, Afonso e Vani assistindo. Que belo casal, que bom que vocês estão assistindo. Boa noite, parabéns. Janira Soares Oliveira, esses óleos é usado só pelos sacerdotes? Ouvi pessoas dizendo que levam para suas casas para serem usadas como água benta. É possível ou permitido? Não, Janira. O padre Wilson já deixou bem claro que não. Esses óleos são somente utilizados pelo bispo e pelos sacerdotes. Dona Léa Maria, já enviei meus votos de aniversário ao estimado Padre Wilson. Que Deus e a Virgem Maria o abençoe sempre. Cleiva Paulsen, boa noite, paz e bem. Valmir Silva, não pode ser levado para casa. Isso mesmo, Padre Valmir. Ivonete Alves, cumprimentando. Carmen Cardoso, boa noite, Lupe, Manuel Jesus e Padre Wilson. Rogério Luiz Carvalho, de Porto Alegre, está nos acompanhando, que bom. Boa noite, professor Manuel, Lupe e Padre Wilson, que benção estar assistindo os irmãos em Pelotas. Né? Que bom, que bom. Olha, nós estamos chegando ao final, a gente ainda quer um pouquinho que o Padre Wilson fale a respeito da celebração do dia de Páscoa, né? E aí dê algumas dicas assim concretas a respeito do comportamento do pessoal nesses dias, né? Tem tanta coisa que pode se fazer mesmo ficando em casa. Então eu vou passar a palavra para ele para que ele utilize assim bem esse restinho até do nosso tempo. Então, domingo de Páscoa é Cristo está vivo, ressuscitado no meio de nós, é a vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte. Tudo agora tem sentido. O Calvário, a cruz, as quedas. O Calvário, a cruz não é o fim, a morte não é o fim. E aí são as figuras bonitas que aparecem nesse domingo da ressurreição, as mulheres indo ao túmulo, não é? Madalena sendo percussora da ressurreição. Então, que também nós possamos, ao celebrar o domingo da Páscoa, sermos estes homens e mulheres como Madalena, que espalha e diz, Cristo está vivo, ele não morreu. Porque tem muita gente por aí espalhando muita má notícia, muita notícia triste. Nós, cristãos, devemos ser homens e mulheres que anunciam a boa nova, que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que ele caminha no meio de nós. Não é? Então, o aleluia, a glória, as flores, não é? A festa, porque Jesus vive no meio de nós. Eu sei que o nosso tempo está limitado, mas assim queria concluir convidando que a gente fizesse alguns gestos durante essa Semana Santa, uma vez que nós não poderemos assim acompanhar presencialmente, mas nós possamos assim, então, viver na comunhão da igreja, não é? Viver na comunhão da igreja, unidos, não é? A todo o povo de Deus e, sobretudo, unidos a todos que sofrem neste momento. Domingo de Ramos, vamos colocar os ramos nas nossas portas, não é? Acompanhar a celebração, a bênção dos ramos,
aquilo que já tinha dito na Quinta-feira Santa, não é? O pão, o vinho, o jarro com água para lembrar o lava-pés. Mas na Sexta-feira Santa, dia de jejum, dia de silêncio, dia de oração, vamos colocar em destaque a cruz das nossas casas, não é? Prepare um cantinho orante para acompanhar as celebrações, não é? Prepara um cantinho de oração, não é? Para você se recolher, fazer o seu retiro, não é? Fazer o seu grande retiro. A Semana Santa é esse grande retiro da nossa vida cristã. No Sábado Santo, vamos colocar um pano branco, vamos colocar velas acesas nas nossas portas, pedir a Jesus, que é a luz do mundo, que ilumine a todos nós neste momento, ilumine as autoridades para que vejam com mais carinho e olhem para o povo no seu sofrimento e que a gente aprenda a deixar nossas ideologias de lado, as nossas convicções pessoais, para poder olhar o povo de Deus. Né? Nós estamos precisando disso nesse momento, não é? Que deixar ser iluminados por essa luz do Senhor. E no domingo de Páscoa, não é? Vamos colocar as flores na porta da nossa casa, vamos fazer um ambiente festivo e juntos celebrar este mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como disse, teria tantas outras coisas para dizermos, mas o tempo é muito curto. Já é verdade, está acabando. Nós normalmente fazemos, né, eu faço uma mensagem, o Lupe faz uma mensagem, né, depois a gente vai pedir uma bênção para o Padre Wilson, mas, e aí nós encerramos, né, porque a gente se comprometeu que seria 1 hora, né, para que facilitasse até a vida de quem assiste, até pelo celular ou pelo tablet, né, então não cansar também vocês, né, e deixar com gostinho de quero mais, com certeza, né. Mas eu queria deixar alguns esclarecimentos. Primeiro, Padre Valmir, vocês vão receber orientação com certeza da Diocese, né? Eu acredito que isso tenha sido decidido hoje pela manhã, né? Porque o Padre Martinho tocou a respeito da celebração na próxima Quinta-feira Santa. Mas eu não tenho nenhuma informação oficial. Então, na certa, vocês vão receber orientação da própria Arquidiocese. Janira, que bom que tu levantou essa questão dos olhos, Janira, porque muita gente deve ter ficado com dúvida. Tá? Então, até para orientação, que as pessoas não peçam para os padres, né? Não peçam para o senhor arcebispo, né? Porque não é para isso. Né? E não tem esse sentido, né, de ser levado para casa para ser utilizado no lugar da água benta, ou seja lá o que for. Não, então peça água benta. Né? Leve um frasco, leve alguma coisa com água, né? Que o padre, com certeza, o arcebispo, com certeza, vai abençoar e você pode levar para casa. Né? Mas o óleo tem outra função dentro do cerimoniário das próprias celebrações. Então não peçam, né? E eu tinha uma outra questão que, claro, agora eu não vou conseguir localizar, talvez. O Anderson também, perguntando a respeito da questão de nós vamos ficar outra vez, né? Mais uma Semana Santa sem as celebrações. Anderson, infelizmente, não é a igreja que quer ficar sem a celebração, né? É o vírus. Quer dizer, nós não vamos ser propagadores do vírus, nós não vamos ser propagadores da doença, né? E a aglomeração é um dos elementos que ajuda na propagação, né? As pessoas podem ter todos os cuidados, né? A gente não sabe direito como isso acontece. Então, vamos nos cuidar, Anderson, e vamos acompanhar as celebrações. Né? O Porto vai fazer celebração pela internet, outras paróquias vão fazer celebração pela internet. Quem gosta de assistir pelas televisões, todos os canais católicos, né? Cristãos católicos, né? Vão transmitir celebrações, são belíssimas celebrações, dá para acompanhar tranquilamente. Então faça isso, né? Fique em casa, cuide-se e cuide dos outros, né? E faça as suas orações, como disse o Padre Wilson, faça um mini retiro, né? Acompanhe, olha, por todo lado, pela internet, pelos canais católicos, tem momentos de reflexão, tem momentos de retiro, né? Se você fizer isso, você vai estar vivendo uma santa Semana Santa, tá bem? Meu amigo Lupe, por favor. Aproveitando também para convidar, né, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, nós teremos agora no sábado, tá aparecendo aí para vocês? Tá. Uma live quaresmal promovida pela Renovação Carismática, pelo Movimento Mariano Cenáculo e pelo Acampes. Né? Vai ser no sábado, a partir das 21 horas, aqui na página da Arquidiocese, vai ser transmitido da Renovação Pelotas e da Renovação RS. Então, será uma live muito especial para a gente poder entrar, né, e sentindo também um pouquinho desse clima de Semana Santa. E contará com a presença e a participação do Padre Ricardo,
Teles, lá de Canguçu. Também esse grupo está realizando e preparando um drive-thru da caridade, que vai arrecadar alimentos aqui na sede da Renovação Carismática, aqui em Pelotas, na rua Cassiano, 711, aqui passando a Marcílio Dias, para quem não conhece, também nesse sábado à tarde, das 4 às 6 da tarde. Então, quem puder participar, tanto participando e reforçando esse espírito de Semana Santa pela partilha, e também depois à noite, às 21 horas, através dessa live. Será um momento muito especial. Aproveito para convidar a todos também para quarta-feira que vem. Nós estaremos aqui novamente e teremos um casal convidado muito especial, que é o diácono Zé Inácio e a sua esposa Sandra, que vão estar partilhando conosco a vivência desse tempo de Semana Santa, das celebrações da Páscoa, dentro da sua família. Então, a gente reforça esse convite. Quarta-feira que vem, todos são convidados a estar aqui conosco, às 20h30. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Padre Wilson. Foi, sem dúvida, um momento muito especial para todos nós, a gente poder ir nos preparando para celebrarmos a Semana Santa. Esses momentos são especiais numa época tão complicada que nós estamos vivendo novamente, ou ainda estamos vivendo. Com certeza. Lupe, antes de terminar, eu só queria registrar que tem muitas mensagens que eu não li, né? Mas tanto o Lupe estava olhando, quanto o Padre Wilson estava olhando também, estava acompanhando, né? Então, eles estão acompanhando, e alguns até que o Padre Wilson achar que é conveniente de responder, ele responde diretamente para vocês depois, né? Porque a gente não teve chance de fazer a leitura, né? Porque era muito, né? Nós íamos passar a live inteira somente nas leituras. Exagero, né? Exagero. Padre Wilson, por favor, uma bênção para nós. Antes da bênção, me permita fazer uma palavrinha rápida. Claro. Porque aí, nesse meio termo da Semana Santa, tem muitas outras chamadas paraliturgias, procissão do encontro, meditação das dores de Nossa Senhora, as palavras de Cristo na cruz, as procissões. Da onde vem isso? São celebrações onde o centro é a palavra de Deus, e onde muitas comunidades, onde no passado não tinham sacerdotes, isso vem da tradição também portuguesa, espanhola, tradição italiana, não é? Em que são grandes celebrações da palavra de Deus e que está no coração do nosso povo, não é? Essas paraliturgias que são próprias também da Semana Santa, além daquilo que a liturgia oficial da Igreja nos oferece. Gostaria de dizer a vocês, quer conhecer bem, vá ao missal. O missal tem as letrinhas vermelhas, que às vezes a gente deixa elas desapercebidas, não é? E os livros litúrgicos são o melhor meio para a gente conhecer a liturgia. Então, recomendo vivamente, não é? A gente lá na introdução do missal a respeito das celebrações da Semana Santa. Quero agradecer a presença de tantos irmãos e irmãs aqui conosco, rezando, das mais diversas partes da nossa Arquidiocese de Pelotas, os meus paroquianos que estão aqui, tem amigos de Brasília, de Belo Horizonte, né, dos mais diversos lugares, de Porto Alegre, gente, são muitos lugares. Então, muito obrigado pela presença amiga de vocês. Quero desejar que todos nós tenhamos uma feliz e abençoada Semana Santa, para que vivamos intensamente, sobretudo este ano, essa Semana Santa, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, rezando por aqueles que mais necessitam, aqueles que quiserem rezar conosco, não é? Quiserem rezar conosco pela página de nossa paróquia, sejam muito bem-vindos para rezar conosco todos os dias dessa Semana Santa. Preparamos uma programação toda especial para vocês estarem conosco. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, Mãe da América Latina, estrela da evangelização, padroeira das nossas comunidades, nós possamos ser sustentados pela sua graça. E vamos lembrar das suas palavras ao Juan Diego, nos momentos de aflição, quando seu tio estava doente, diz, não estou aqui, eu que sou sua mãe. Vamos assim ouvir essas palavras de Nossa Senhora no dia de hoje. Ela está aqui, como nossa mãe, nos amparando, a mãe das dores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está, está no meio de nós. pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Padre Wilson, obrigado, Lupe, obrigado, amigos. Né? O Lupe registrou que nós tínhamos alcançado mais de 100 pessoas presentes, né, num determinado momento. Eu, como disse para vocês, não consegui ler todas as mensagens, estava olhando agora, acompanhando. Deram mais de 200 mensagens que foram enviadas por vocês, né? Então, de fato, hoje, né, literalmente estourou a boca do balão. Quarta-feira que vem, nós... Fala, Lupe. Quero aproveitar para agradecer os cumprimentos pela passagem do aniversário. Muito obrigado a todos. Né? Tá bem, tá bem. Olha aí, vocês já estão vendo a imagem, né? Na próxima semana, o Zé Inácio e a Sandra, todo mundo já conhece, né? Ou grande parte do pessoal já conhece o Zé Inácio, que é diácono, a Sandra, que trabalha na pastoral da criança, né? Então, os dois vão estar conversando conosco a respeito de vivência de família nesse tempo pascal, nesse tempo de Páscoa, né? Então tá aí, ó, é a programação para a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, às 8h30 a gente vai estar por aqui. Deus abençoe, Deus o abençoe, Deus nos abençoe. Grande abraço, quarta-feira a gente volta a se encontrar.